Muito bem, queridos, nós vamos ao Salmo de número 34. Salmo 34, eu quero aqui ler com os irmãos mais uma vez esse salmo. Desde o seu título, que está aí em letras itálicas, que são essas letras fininhas e deitadas, tá? Isto faz parte dos manuscritos em que essa palavra foi coletada, tá bom? Então, nós temos aqui o título Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Esse é o título do Salmo. E o Salmo diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto, jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estarão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Irmãos, nós não vamos expor todo o salmo aqui nessa ocasião. É um salmo grande e de muitas afirmações, mas eu quero valer-me do título desse salmo e olhar com os irmãos com atenção o que Davi está fazendo aqui com esse salmo. Qual é a sua poesia? Qual é a sua composição? Mas, sobretudo, o que ele está querendo com esta poesia, com este poema, com essa canção? Qual é a teologia que está aqui dando cor, tom a esses versos? Porque algo muito precioso nós temos entre o título e estas palavras, esses versos. Nós estamos aqui diante de um dos versos, de um dos salmos, que tem aquela beleza literária. Se eu não me engano, é o segundo salmo, queridos irmãos, que faz isso, que literariamente honra o alfabeto hebraico. Acho que o Salmo 21 é o primeiro, e esse é o segundo salmo que faz isso. Isso significa no mínimo uma coisa: é um salmo que foi feito com muita calma. Porque existe aqui uma métrica, existe
uma engenharia poética de composição para colocar os versos começando com as primeiras letras de cada uma das letras do alfabeto hebraico. Então o salmo vai respeitando as letras do alfabeto hebraico e fazendo aqui os seus versos. Isso é de uma riqueza literária, de uma beleza de composição, que você percebe como que a palavra de Deus é linda, e nesse sentido aqui é um cântico para ser cantado, e foi feito com esmero, com perícia literária, mas também artística. Como é belo o trabalho do poeta, que tem nas palavras uma tela para pintar. Como é rico o trabalho do cancioneiro que compõe a letra e a melodia, que tem que juntar aquelas peças que existem na vida para formar algo que faz sentido à beleza e ao que quer comunicar. E aqui é exatamente o que ele está fazendo. Ele tem algo a comunicar de tão precioso que de qualquer jeito ele não pode fazer. Ele para escrever e compor como um artista. Infelizmente nós não temos essa beleza literária em português ou em qualquer outra língua que não o hebraico, porque a tradução deixa isso no caminho. Mas mesmo assim ainda temos a beleza da teologia do Salmo, da verdade do Salmo, do sentido que foi inspirado no seu coração e cantado para nós. E o que Davi está fazendo? Deixa eu passar por algumas palavras, só para ficar bem claro ao seu e ao meu coração. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre em meus lábios. São dois versos para dizer a mesma coisa. Eu não posso parar de louvar ao Senhor. Há aqui uma não interrupção de tempo, um infindável louvor. E isso nos mostra também uma não seleção de ocasião. Eu tenho que louvar o Senhor em todas as ocasiões, em toda circunstância, em todo o tempo, seja no bom tempo ou no mau tempo. Eu vou louvar ao Senhor em todo o tempo, e eu vou bendizê-lo. Bendizê-lo é o contrário de maldizê-lo ou amaldiçoá-lo. Eu quero declarar as bênçãos. Eu quero declarar como bendito é o meu Senhor. Ele tem feito bem. Eu não posso cessar de louvá-lo nos meus lábios. É algo que eu vou fazer, é uma decisão. E ele então começa a expressar algo que é um tanto quanto exagerado. Eu vou cantar para o Senhor e bendizê-lo em todo o tempo. Eu tenho razão para isso. Logo, a gente já percebe que o salmista está nos convidando para pensar sobre o quão digno de louvor é o Senhor. Eu quero cantar para Ele. Você tem motivo para cantar para o Senhor hoje? Canta e louva o Senhor aqueles que têm motivo. E isso é diferente de pedidos de oração, muito diferente. Muitos podem buscar o Senhor porque querem alguma coisa. E isso não é errado não, irmãos. Ele é o nosso Pai. Ele nos permite chegarmos até Ele com nossas carências e necessidades. Está tudo certo. Nós devemos fazer isso, inclusive. Buscar dEle a orientação, buscar dEle a bênção, buscar dEle a providência. Mas louvar, adorar e bendizer não tem tanto a ver com o que precisamos. Tem a ver com quem Ele é. Mesmo sem fazer nada, agora, parado, o que Ele é, o que Ele já fez, o que Ele já falou, o que já sabemos, tem suscitado no seu coração louvor? Sim. E se Ele não te der o que hoje você está pedindo? Você ainda vai louvá-lo? E se Ele tirar alguma coisa preciosa, você ainda o louvará só por quem Ele é? Por que eu estou fazendo essas perguntas tão provocativas ao nosso coração e tão duras?
Porque o salmista nos dizendo: eu vou louvar o Senhor em todo o tempo, eu vou bendizê-lo em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios, sempre. Se é sempre, então foi em 2019, que os perrengues eram outros, mas também foi em 2020, quando a coisa apertou para todo mundo. E tem sido em 2021, quando ainda estamos vivendo uma pandemia, restrições, dificuldades financeiras, dificuldades intersociais. Tem você louvado ao Senhor? Tem tido motivo para louvor a Deus aí? O salmista dizendo que vai louvá-lo em todo o tempo. Versículo 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ei, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi está dizendo que não é uma tarefa pessoal só. Você pode dizer: isso é o caso de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus está aí, ó. Ele adora o Senhor em todo o tempo. Comigo já é um pouco mais diferente, eu não sou tão bom assim. Davi não pensou assim, querido irmão, querida irmã. Ele está dizendo: serve para vocês. Humildes aqui serve também para os simples. Serve também para aqueles que estão carecendo mais. Eles ouvirão e se alegrarão no Senhor. A minha alma, o meu ser estará alinhado com a glória de Deus, e eu vou engrandecer o Senhor. Faça isso comigo. Isso é para todos nós, para todos aqueles que reconhecem quem Deus é. Engrandecei Ele comigo. É um trabalho comunitário, vem comigo. O salmista está chamando o povo a reconhecer que Deus é bom em todo o tempo e que é digno de louvor em todo o tempo. Esta não é uma tarefa individualista. Pode até ser individual, mas não é individualista. Eu tenho que tomar a consciência de quem Deus é para louvá-lo em todo o tempo e colocar nele a minha alma, não só os meus pensamentos ou uma agenda específica ou um pedido específico, mas quem eu sou. E esse é um trabalho que eu faço com o povo de Deus. O que está acontecendo no meio da igreja tem a ver com louvar a Deus. É o que fazemos juntos. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me, de todos os meus temores. Contemplai-o, olhem para Ele, e vocês serão iluminados também. É o que o salmista está dizendo. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Aqui, meus irmãos, nós chegamos no ponto alto do que se trata este texto. Davi está louvando porque ele tem motivo, ele tem razão para isso. Deus o livrou, Deus o abençoou, Deus ouviu a sua oração. O que estava acontecendo aqui é que Davi estava diante de um grande cerco, correndo risco de morte, correndo risco de ser morto. Ele está cativo na casa de Abimeleque. Esse é um título dado para os reis, tá, irmãos? É um título que é dado aqui, vai passando de rei a rei, esse título que é dado aqui para os reis ao longo da história, como por exemplo o faraó, é um título real dado aí para passagem de rei a rei a cada instância. Abimeleque é agora o maior, talvez depois de Saul, a maior ameaça, o maior inimigo de Davi. Só que pior do que Saul, que não está agora com poder sobre a vida de Davi,
Abimeleque tem poder sobre a vida de Davi. É isso que está acontecendo aqui. E Davi então está em um grande perigo. Isso tudo acontece antes do Salmo. O Salmo é uma resposta a isso. Só que o que acontece é que Davi, nesse momento, a gente lê lá em 1 Samuel 21, 1 a 15 o que estava acontecendo aqui. Ele está nesse momento de perseguição, nesse momento de prisão. Ele está na casa, nas dependências do Abimeleque, e está para ser julgado. E é uma questão de honra quem vai vencer essa disputa, porque Davi era um inimigo à altura, e este rei, Aquis é o nome dele, queria a cabeça de Davi como prêmio de uma disputa grande, além da nação. Aí agora eu quero que os irmãos prestem muita atenção no que está acontecendo aqui antes desse salmo ser escrito. Se Davi está vivo para contar é porque deu certo, né? A gente vê uns vídeos na internet assim, são vídeos curtinhos que é assim, se postou é porque está vivo. Aí você vai ver o vídeo, tem ali uma coisa bem complicada que não dá para você ver como terminou. Por exemplo, eu vi um que o rapaz estava numa canoa, no meio de um rio, descendo ali, o curso do rio, um lugar fechado, aquela água escura, e estava lá, se postou é porque está vivo. Aí você já fica tenso, o que vai acontecer? Vai vir um jacaré debaixo dessa água, uma jiboia, e a gente nem sabe o que é, porque só vem um bicho da água assim, e tomba a canoa, é aquelas canoas de, acho que chama raft, não é? Que você põe as pernas assim para dentro, e ele fica preso, ele está filmando com uma câmera de esporte, e mostra ele virando de cabeça para baixo ali na água, e você já fica ali olhando, será que vai aparecer o bicho agora e vai pegar ele? E ele meio que consegue se virar ali e o vídeo acaba. Se postou é porque está vivo. Se Davi escrever esse salmo é porque está vivo. Aí você já está entendendo. Deus livrou ele. Louvado seja Deus que me livra da tribulação, ele falou aqui. É verdade, irmão. Deus livrou mesmo. E Davi está tão grato, que ele fez essa poesia. Ele escreveu esse poema maravilhoso, essa canção, para dizer: o meu louvor estará sempre nos meus lábios, eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ei, contemplai-o comigo e vocês também serão iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou ele da sua tribulação. O Senhor responde oração. Eu não posso deixar de louvar o Senhor, eu vou louvar para sempre, porque Deus me poupou. Está entendendo a circunstância do louvor de Davi? Deus tem te dado bênçãos, queridos irmãos. Deus tem abençoado a sua vida. Eu quero que você olhe para a sua história e veja que Deus tem te livrado, que Deus tem te dado socorro, e que isto tem que provocar em você adoração, tem que convocar em você, trazer do íntimo do seu ser temor. Mas esse não é o ponto do texto. Na verdade, é sim o foco a adoração, mas o ponto do texto é a ocasião da adoração, que não é meramente o livramento e a bênção de ser poupado. Viu o título do salmo? Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Eu quero que você preste atenção na circunstância da bênção. Davi se finge de doido, mente, sai espuma da sua boca, o olho dele fica vidrado,
Ele, diz o texto, a palavra que aparece ali é tan, que ele muda o rosto, semblante. Esse semblante também pode ser traduzido, e é uma boa tradução, como compreensão, como juízo. E era esse o ponto do texto. Ele muda o semblante e transmite outro juízo, outra compreensão. Ele está se fingindo de doido. Esse homem, passou pela cabeça dele: eu vou morrer. Deu muito ruim, ó Israel. Acabou para o rei. Por que eu não fiquei lá pastoreando? Tinha que brigar com o urso, brigar com o leão, mas eu não perdi a cabeça. Quer saber? Eu vou perder a cabeça antes de me tirarem ela. Eu vou fingir de doido. Eu vou fingir de doido e eles vão me soltar. É tudo ou nada. Passou pela sua cabeça que isso podia dar certo em algum planeta? Eu sei que quando a polícia dá uns quadrantes aí nos trombadinhas da rua aí, esse finge de inocente na hora, né? Não sabe o que é bala, não sabe o que é baseado. O que é isso aqui na sua mochila? Não sei. Nunca vi. Não é meu. Ah, pastor, os maloqueiros é desse jeito mesmo. E quando te para com o documento atrasado? Tá atrasado, né, seu guarda? Pronto, vai preso só porque chamou de seu guarda. Seu polícia. Não vi, não sei. Finge de doido na hora, né? Nunca colou, você ainda continua tentando. E hoje a polícia tem tecnologia para parar apenas os carros que estão em déficit. Eu não estou julgando se a nossa carga tributária, se existe uma máfia de multas, eu não vou entrar nesse mérito. Eu sei que existem irregularidades porque essa é a lei vigente e nós somos pegos nelas com muita frequência, né? E a gente faz o quê? A gente dá uma de Davi, finge doido. Eita, né? Ficou sabendo agora que está atrasado. Mas também não é essa a aplicação desse texto. O ponto aqui é que esse homem toma essa decisão, e tem gente mais espiritualizante do que outros que vão dizer o seguinte: ah, pastor, foi o Espírito Santo que deu essa estratagema infalível para Davi. Eu tenho minhas dúvidas, irmãos. Espírito Santo não nos leva ao pecado. Esse homem está mentindo. Esse homem não está usando a forma mais digna para lidar com os inimigos. Ele já fez isso lá com Golias. Ali o Espírito Santo pode ter conduzido esse homem. Eu irei na força do Senhor. Catou as pedras, se despiu das forças dos homens, porque aquela armadura não lhe caía bem, era muito pesada para aquele pastorzinho. E ele falando: em nome do Senhor dos Exércitos, na força dele eu vou contra esse homem que está blasfemando contra Deus e toda a sua casa aqui. E derrubou aquele gigante e cortou a sua cabeça. E é outra história. Dignidade. Aqui esse homem não está com tanta coragem, não. É vergonhoso o que está acontecendo. É tão vergonhoso que se eu imitasse ele aqui agora, seria algo vexatório. Se eu sorteasse um dos meus irmãos agora para poder vir cá, representa aqui, o que você acha que Davi fez? Talvez, como diz lá em casa, a minha família, escumando o canto da boca. Né? Fizinho de doido. Algum irmão se voluntaria? Não, né? Claro que não. Vou perguntar para as crianças, não.
Algum irmão quer gravar um vídeo aí em casa e mandar pra gente, colocar no Instagram da igreja? Como é que você acha que Davi fez? Dá para entender que é vergonhoso o que ele está fazendo? Eu sei que tem dancinhas aí que são vergonhosas também, a gente posta mesmo assim, né? Mas isso é outra história. Deixa isso para depois. Brincadeira, mais ou menos. Irmãos, esse homem faz o que faz. E Deus o livra. Isso aqui pode significar para a gente que fazer coisas vergonhosas e até pecaminosas compensam? Ou que Deus não está nem aí para o nosso pecado? Ou isso pode significar de fato o coração desse texto. Por que Davi está tão grato quando ele diz: clamou este aflito e o Senhor o livrou, o ouviu e o livrou de sua tribulação? Percebeu o que Davi está fazendo? Quem é que livrou Davi? Sua ideia maluca ou a graça de Deus? Está entendendo? Deus tem nos abençoado a despeito, apesar de nossos pecados no processo até a bênção. Isso não significa que Deus toma o pecado como pouca coisa, muito pelo contrário. Cristo morre por conta do mínimo pecado meu e seu. Se tem alguém que leva a sério, que odeia o pecado, é Deus. E este Davi, Deus odeia com tudo que ele tem de justo e santo. Mas em sua graça, ele livra Davi de Abimeleque, de Aquis, e o tira dali, e o tira da vergonha. E Davi agora, corado, humilhado, mas por Deus, ele diz: o meu louvor estará sempre em meus lábios, minha alma te louva. Louva a Deus comigo, porque Ele é bom em todo o tempo. Ele ouve a quem clama, Ele atenta para os corações quebrados, Ele ouve o aflito e o livra de suas tribulações. Ele acabou de fazer isso comigo. Deus me livrou apesar de mim. E o que isso pode comunicar ao meu e ao seu coração nessa noite, querida irmã, querido irmão? Que nós não podemos entender que as bênçãos de Deus validam a desonra a Deus que eu tenho cometido. O fato de Deus estar abençoando a sua casa e a sua família não te coloca numa posição de correto diante de Deus com as suas faltas. O fato de Deus não te consumir e não cair um raio na sua cabeça quando você peca e eu peco, não significa que o meu pecado é pouco diante de Deus. Não significa que Deus está fazendo vista grossa, que Deus está contente comigo. Significa que Ele está contente com o Filho que morreu por você na desgraceira dos nossos pecados, na desonra dos nossos pecados, na ingratidão da soma deles. Esse é o ponto desse salmo. E Davi vai fazer essa arquitetura literária para dizer como Deus é bom e como nós somos carentes dele, como nós precisamos dele. Ah, querido irmão, querida irmã, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Mas o versículo 17 diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Quem é justo? Aquele que é justificado em Cristo. Aquele que tem em Cristo
a redenção. Aquele que se rende a Cristo e que não se julga sábio a seus próprios olhos, merecedor com suas próprias forças, mas que se esconde em Cristo, se humilha em Cristo, que se diminui para que Cristo cresça. Esse é o justo. E o justo, os olhos do Senhor estão sobre ele, para lhes acudir no dia da tribulação. Muitas são as aflições do justo. Ele tem muitas aflições. Ter aflições não significa que Deus não está conosco. E ter bênção não significa que Deus está contente demais conosco. Entendamos isso e amadureçamos. Mas façamos como o verso 14 diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz. Até quando tentará o teu Deus? Até quando você vai pôr Deus à prova? Versículo 22 termina dizendo: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Quando confiamos no Senhor, lhe obedecemos. Quando desconfiamos do Senhor, nos obedecemos. Entendemos que nós sabemos o que é melhor para nós. Ó irmão, querida irmã, confia no Senhor. E é confiando nele que nós vamos cantar para ele. Que haverá um novo louvor do nosso coração para ele. Porque nós vamos ver ele trabalhando a despeito de nós, nos corrigindo, nos exortando. Quando nós estamos adorando, a nossa casa está sendo arrumada. Nossos pecados estão sendo perdoados e nós estamos percebendo isso. O louvor coloca muita coisa em ordem. Quem se prepara para adorar, se prepara para viver. Quem se prepara para glorificar a Deus, já acertou muita coisa na vida. Que Deus nos abençoe.